Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum: a seriedade do brincar. Vamos pensar juntos. Quando se fala em brincar no trabalho, o que vem à mente? Provavelmente algo meio forçado, né? Aquelas dinâmicas de grupo, ou a tal da gamificação. A gente fica logo com o pé atrás. Mas, e se toda essa desconfiança vier de um grande mal-entendido sobre o que brincar significa de verdade? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, para a gente entender essa história direito, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver que brincar é muito mais do que parece. Depois, vamos mergulhar em dois jeitos bem diferentes de pensar sobre isso. Dois paradigmas que vivem em pé de guerra. Daí, a gente vai conhecer as quatro principais visões sobre o brincar, ver qual delas é a mais comum por aí e, claro, o mais importante de tudo, porque, no fim das contas, isso faz tanta diferença. Então vamos lá. A primeira coisa é tirar da cabeça aquela ideia de que brincar é só coisa de criança. O negócio é bem mais fundo do que parece. Olha só, o termo técnico para isso é ludicidade. Mas o que importa mesmo é entender o seguinte: ludicidade não é uma coisa que se faz, tipo um jogo. É um estado de espírito, sabe? Algo que acontece por dentro. A fonte que a gente analisou descreve como um fenômeno anímico. É aquela sensação de estar inteiro, totalmente mergulhado e presente no que se está fazendo. E aqui vem a chave de tudo. A ludicidade é autotélica. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Significa que a atividade vale por si mesma. O objetivo é a própria atividade. Não é para produzir mais, não é para aprender algo. O valor está na experiência e ponto final. Beleza. Acontece que, na prática, a sociedade enxerga essa ludicidade de dois jeitos bem diferentes. E olha, esses dois jeitos vivem batendo de frente. De um lado, a gente tem o que a fonte chama de paradigma lúdico total. Sabe qual é? É aquela ideia de que tudo tem que ser divertido o tempo todo. Uma pressão para ser engajador, dinâmico, uma loucura. Do outro lado, tem o paradigma lúdico real, que é bem mais, real, mais pé no chão. Ele entende que o brincar não é uma obrigação, é uma possibilidade, é algo que pode acontecer ou não e que varia de pessoa para pessoa. E é aqui que a discussão fica séria. A análise conecta esse paradigma lúdico total com uma crítica bem maior da nossa sociedade. A fonte argumenta que essa obrigação de diversão constante acaba transformando a ludicidade em só mais uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para performance, para produtividade, e no processo ela perde todo o seu sentido original. Então, a partir desses dois grandes jeitos de pensar, surgem quatro maneiras principais de entender o que é a ludicidade na prática. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira é a visão subjetiva. É exatamente aquela que a gente falou no começo, a ludicidade como um estado interno, uma coisa pessoal de cada um, aquele sentimento de fluxo, de estar inteiro naquilo. Bate direitinho com o paradigma lúdico real, né? Depois vem a concepção utilitarista, e o nome já entrega tudo. Aqui, o brincar tem que servir para alguma coisa, tem que ter uma utilidade. Seja para ajudar a aprender algo, a tal da vertente didática, ou para fazer a gente produzir mais no trabalho, a vertente produtivista. É a gamificação na veia. A terceira visão é a infantil. Essa todo mundo conhece, né? É aquele pensamento clássico. Ah, brincar é coisa de criança, algo que não é sério, que é só fantasia, e que adulto não tem tempo para isso. E, por último, a quarta concepção, a de diversão e entretenimento. Basicamente, enxergar o brincar como uma válvula de escape. Aquele momento de lazer para dar uma quebrada na rotina, relaxar e só se divertir. Certo. Então temos essas quatro formas de ver a coisa. Mas na vida real, qual delas é a que mais pega? Especialmente em ambientes mais sérios, tipo faculdade ou trabalho. Pois é, uma pesquisa foi atrás dessa resposta e os resultados são bem diretos. Olha só esse gráfico! Fizeram um estudo com estudantes de ciências contábeis e, uau, 65% deles veem a ludicidade de forma utilitarista, ou seja, ela tem que servir para algo. Enquanto isso, a visão subjetiva, aquela da experiência genuína, fica lá embaixo, com só 14%. Dá para ver qual é a mentalidade dominante, né? E a própria pesquisa tenta explicar o porquê disso. A hipótese é que, por ser um curso muito pragmático de contabilidade, os estudantes acabam olhando para tudo, até para o brincar, com essa lente da utilidade, do resultado prático. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Na prática, a gente tende a dar valor para o brincar só quando ele tem uma função clara. Não pela experiência em si, mas pelo resultado que ele pode trazer. Pelo ganho de performance. Tá, mas e daí? Por que essa diferença toda é tão importante assim? O que está em jogo de verdade?
Bom, tem um exemplo muito prático e bem humano que mostra exatamente por que isso é crucial. Para entender isso, vamos olhar para outro contexto. Uma outra fonte que analisamos fala sobre os desafios de alfabetizar crianças com deficiência intelectual. A gente está falando de barreiras enormes, como falta de concentração, dificuldade de comunicação e de interação social. E é exatamente aí que a ludicidade de verdade, a autêntica, não a utilitarista, mostra sua força. A fonte é categórica. Para essas crianças, brincar não é só uma necessidade, é simplesmente essencial. E olha o que acontece na prática. Os resultados são transformadores. Uma abordagem que usa o lúdico de verdade permite que a criança aprenda no seu tempo, do seu jeito. Isso fortalece a autoestima, a afetividade. Ela começa a participar de forma mais ativa, mais curiosa. E o resultado? A criança começa a pensar sobre a escrita de um jeito natural e espontâneo, sem aquela pressão de ser só mais uma obrigação. E aqui está o pulo do gato. Nesse caso, o brincar não é uma ferramenta para bater uma meta de alfabetização. É muito mais que isso. É o caminho para o desenvolvimento humano, para criar conexão, para construir o saber de um jeito orgânico que faz sentido. É a visão subjetiva mostrando todo o seu poder. E tudo isso nos traz a uma pergunta final para a gente levar para casa. O brincar nas nossas vidas, o nosso lazer, ele é de verdade nosso? É uma experiência autêntica que vale por si só? Ou será que a gente já transformou até isso em mais uma ferramenta de performance? Em mais uma tarefa na nossa lista de coisas para ser produtivo? Fica aí a reflexão. É isso por hoje. Valeu pela companhia nesta análise e até a próxima.